Bom, e aqui nós temos uma escala de distâncias, tá? E de acordo com essa escala dessa distância, tem também o método de medida. Vamos começar aqui por baixo, tá? Quando você tem coisas muito pequenas, menores do que um átomo, imagina o núcleo, que é muito menor do que o átomo, né? Ele é só a parte central. A gente sabe que o átomo é basicamente espaço vazio. Então o núcleo do átomo ele é da ordem de 10 a menos 15 metros, tá? E a unidade é o Fermi, tá? Pelo que a gente viu antes, um Fermi é um picômetro. Deixa eu só conferir se é isso mesmo, na nossa tabelinha. Um Fermi é 10 a menos 15. Desculpa, um Fermi é um femtometro. É 10 a menos 15 do metro. O pico seria 10 a menos 12. Tá? Então, um Fermi é um femtometro. E aí você tem, partindo para coisas maiores, né? Depois do núcleo, você tem o próprio átomo. O átomo é da ordem de 1 angstrom, que é 10 a menos 8 centímetros, ou 10 a menos 10 do metro. Tá? E note que essa escala aqui é uma escala logarítmica, né? Por exemplo, logarítmica. Por exemplo, esse cara aqui é 10 a menos 15, aqui é 10 a menos 14, 10 a menos 13, 10 a menos 12, 10 a menos 11, 10 a menos 10. Então, conforme você vai subindo, vai ficando... cada tracinho é 10 vezes maior, significa uma unidade 10 vezes maior do que a unidade anterior. Essa é uma escala logarítmica, em potências de 10, tá? Depois do átomo, ele mostra aqui a distância de um micron, então chama de micron, ou micrômetro, que é 10 a menos 6, tá? Micro, simbolizado por essa letrinha grega aqui, é 10 a menos 6, tá? Isso é maior do que um vírus, mas menor do que uma bactéria, né? E aí vai crescendo. Os insetos estão da ordem de milímetros a centímetros, o homem está da ordem de 10 elevado a 0 metros, ou seja, 1 metro. Nunca vi um homem de 10 metros e nem de 0,1 metro, né? Tudo por volta de 1 metro. Aí vocês dizem, não, mas tem pessoas que sofrem de nanismo e tem, sei lá, 60 centímetros de altura. Mas a ordem de grandeza ainda é aproximadamente 1 metro, né? Então o homem está por aqui, assim. Isso é um caso especial. Ah, mas também teve um homem que era muito alto, tinha 2,5 metros. Ainda está muito mais perto do 10 elevado a 0 do que o 10 elevado a 1, que é 10 metros, né? E aí vai crescendo, o quilômetro, que é 10 a terceira metros. Quilo, como a gente já viu, é 10 a terceira, né? Aí vem 10 a quinta metros. A distância da Terra à Lua já é da ordem de 384 mil metros. 384 mil quilômetros. 384 milhões dá mais ou menos uns 10 a 8 para 10 a 9. Né? Esse aqui é 10 a 5, 10 a sexta, 10 a sétima, 10 a 8 para 10 a 9. Por aqui a distância Terra-Lua. A distância Terra-Sol é de 150 milhões de quilômetros. Ou seja, 1,5 vezes 10 elevado a 11 metros. Tá? E essa é uma unidade importante em astronomia. A distância Terra-Sol, que é o raio da órbita da Terra, é chamada de unidade astronômica, porque nós vamos ver mais na frente que inicialmente se mediu os tamanhos das órbitas dos outros planetas com relação à Terra, né? Então usou-se o raio da Terra, da órbita da Terra, como uma unidade. Bom, o ano-luz. O que é um ano-luz? A gente viu mais acima qual era a definição de velocidade da luz, né? Então, quer dizer, a luz ela percorre aproximadamente 300 mil quilômetros, ou seja, 300 milhões de metros em um segundo. Então, qual é a distância que ela percorre em um ano? É só você multiplicar 300 milhões de metros pelo número de segundos que tem um ano, né? O número de segundos que tem um ano, bom, não consigo lembrar agora, mas eu acho que é a ordem de 10 a oitava, uma coisa assim. Então é um número muito grande, é um número muito grande. Mas mesmo assim a estrela mais próxima está bem além disso. A Alpha Centauro ela só está a cerca de 4 anos-luz.
Quer dizer, a estrela mais próxima de nós ainda está muito, muito longe. Tá, separando o Sol, né? O Sol também é uma estrela, mas ele é uma estrela tão especial para a gente que ele tem o próprio nome. Né? O Sol ele está a cerca de 8 minutos-luz. Então, quando a gente olha para o Sol e vê o Sol, a gente não está vendo o Sol agora. A gente está vendo o Sol 8 minutos atrás. Quando a gente olha para uma estrela, a gente está vendo aquela estrela anos atrás. Nós não estamos vendo a estrela agora, porque nós estamos vendo uma luz que saiu da estrela já há anos, certo? Que mais? Até a distância até o planeta Plutão, ela é da ordem mais ou menos de 10 a 13, 10 a 14 metros, né? Temos aqui também. E aí se você olhar para o lado, né, para esse lado, essa parte aqui da tabela, você vai vendo quais são os métodos de medida. Então, coisas bem pequenas são medidas por microscopia eletrônica, microscopia ótica. Aí você tem uma faixa aqui que você tem métodos visuais diretos, né? Aí quando as distâncias começam a ficar grandes demais, você começa a ter paralaxe astronômica. E por último tem o método para medir coisas muito distantes, é o método da luminosidade, né? Que você mede a distância até uma galáxia. Como é que a gente sabe que uma galáxia está a milhões de anos-luz da gente? A gente sabe porque a gente usa esse método, ele vai ser explicado logo mais abaixo, tá? E o raio do universo, que é cerca de 13,5 bilhões de anos-luz, tá? Porque o nosso universo ele tem cerca de 13,5 bilhões de anos de idade, né? Então, desde que o universo foi criado, desde o Big Bang, ele começou a expandir, né? A luz começou a se espalhar na velocidade da luz e, portanto, esse é o raio do universo.